pastor de guia espiritual, quando eu vejo dificuldade em algumas ovelhas, em uma parte do rebanho, em alguma parte do rebanho, em assimilar o critério permissivo de Deus. Deus governa o mundo com dois critérios, aquilo que a gente chama de reino da mão direita, que é o critério diretivo de Deus. Deus dirigindo o universo e fazendo história. Mas, como Deus deu para o ser humano a grande riqueza do chamado livre-arbítrio, ele não pode se deter tão somente no critério diretivo. Ele também governa o mundo com o chamado reino da mão esquerda, que é o critério permissivo, aonde ele dá aos homens as rédeas da história. E é complicado isso, porque na maioria das vezes o ser humano não sabe aproveitar esse critério permissivo. Então nós vamos ver Israel caminhando para a terra prometida, numa caminhada que deveria ser de 40 dias, ela se tornou uma caminhada de 40 anos. Por quê? O homem começou a inventar, Diz o sábio que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções, complicaram tudo naquela caminhada e demorou 40 anos para eles chegarem até Canaã. Ficou uma geração inteira no deserto, e daquela geração só dois, Josué e Caleb, conseguiram experimentar as delícias da Canaã terrestre. E eu fico assim, olhando assim, lamentando, algumas pessoas que leem a Bíblia de uma maneira muito superficial, leem a Bíblia de uma maneira fenomenológica, leem a Bíblia de uma maneira metafórica, ou seja, nem a questão do fenômeno, nem a questão da metáfora nos leva à realidade do que Deus quer nos ensinar. Então a Bíblia nos mostra exatamente isso que nós acabamos de ler, que se dependesse de Deus, a nossa vida seria uma maravilha. Se nós andássemos tão somente pelo diretivo, a nossa vida seria maravilhosa. Se me tivesse dado ouvidos, a tua paz seria como um rio, disse o Senhor. Mas, exatamente porque Deus dá livre-arbítrio, Ele dá em determinados momentos as rédeas da história para o homem, é que nós vamos pegar paradoxos, Olha só, você lê aqui ele dizendo o seguinte, você está lá, a tribulação, nós somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque nós sabemos disso. Por que nós não ficamos angustiados com a tribulação? Porque nós sabemos que Deus está no controle, que Deus não vai permitir que seja ultrapassada a nossa capacidade de resistir, nossa força interior. Muita gente fala, ele não vai aguentar essa. Aí Deus está falando, ele vai aguentar, porque eu conheço ele. Ele vai passar por essa. Lembremos, melhor dizendo, do que aconteceu com Jó. Tudo que aconteceu com Jó estava sob o controle de Deus, ainda que doloroso. Perder todas as suas riquezas terrenas, perder a sua família, e dessa família só ficar a mulher que, ao invés de ajudar, atrapalhou. O inimigo tinha a permissão, inclusive, para matar a mulher dele, mas não quis, falou, não, ela vai ser minha aliada lá na frente. Não quis ceifar a vida da mulher de Ló, e ele perde a sua família, e por último perde a sua saúde. Uma chaga
da sola do pé até o alto da cabeça, ele perde tudo. Mas tudo está sob controle. E Deus está sabendo que Jó aguentaria. Porque antes, né, Deus faz praticamente um desafio para Satanás. Viste lá na terra o meu servo Jó, homem íntegro. Falar, também com tudo que o Senhor dá para ele tem muita riqueza, ele tem uma família linda, ele tem uma saúde perfeita. Com tudo isso, só pode ser fiel, temente, pode ser um homem íntegro. Falou, tá bom, então toca, pode tocar. Eu te dou permissão. No primeiro momento, como dissemos, tocou nas riquezas, né? E o relato é de onde vem a terrível história, né? Daquelas brincadeirinhas, né? De caixa de fósforo na mesa, né? Escravos de Jó jogavam caxangá. Sabe? É o relato de desgraça, diz a Bíblia, né? Vinha um trazer uma notícia de uma desgraça, daqui a pouco, e diz o relato assim: estando este ainda a falar, eis que vem outro. E foi dilapidando. A notícia veio, daqui a pouco ele já não tinha mais nada. Pior do que o Eike Batista, né? O Eike Batista está dizendo que é terrível voltar a ser da classe média, né? Ele não sabe o que é nada, ele não experimentou nada, né? Do que Jó experimentou, né? Então, Deus sabia que ele ia aguentar. Então tá bom. Chegou no segundo momento, pegar família, mexer com família. Gente, se tem um negócio que mexe comigo, é mexer com a minha família. Mas o negócio mexe mesmo. É um negócio muito forte. Eu até preciso conseguir, preciso assimilar melhor algumas coisas para eu não ser tão irritado, para não ficar tão assim, abalado com um acontecimento com minha família. E ele vê isso tudo acontecer. Já pensou? Filhos, todos lindos, bonitos, aqueles mesmos filhos que na narrativa diz que eles faziam festas e mais festas, e Jó fazia sacrifícios preventivos. Ora, se por desventura eles fizeram alguma coisa errada, então eu já estou oferecendo sacrifício por eles. E ele amava aqueles filhos e perde tudo, morrem todos. E aí, depois, no terceiro momento, melhor dizendo, vem a enfermidade, toma conta dele. E Deus sabia que ele resistiu. Aí a pergunta é para você: quanto que você acha que Deus aguenta? Ou melhor, você aguenta, Deus sabe que você aguenta. Eu sei que tem gente aqui, eu posso até citar aqui uma pessoa que foi perdendo, perdeu um dos sentidos, mas ele sabe o quanto que Deus conhece. É por isso que nós temos aqui essa questão paradoxal. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós sabemos, isso a gente sabe, que a gente quer o final de Jesus, a gente tem que ter também o começo, o meio, para ter o fim de Jesus. Tem gente que só quer ter o final, só quer coroa, um trono de glória, mas não quer cruz, não quer via dolorosa. Tem muita gente que falou: estou de olho naquele trono, estou de olho naquela coroa, mas não está de olho na via dolorosa, carregando a cruz. E até tendo a ajuda de um Simão Sirineu, né? Que ajudou ele a carregar a cruz. A
A gente tem também, você vai às cartas. Nesse teor aqui que nós entendemos, né? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. A gente fica até boquiaberto com determinada coisa, com determinada situação. Mas essa para cima de mim, mas isso, será que tinha uma música do Dani Berros, nos anos 80, um cantor venezuelano que dizia o seguinte: tu me levas mais alto e longe, Senhor. Ele falava, cantava em espanhol, né? A gente traduzindo: tu me levas mais alto e longe, Senhor, me tiras o temor de andar, Senhor, e quando eu penso que está chegando o fim, tu me levas mais alto e longe. Então você pensa, agora acabou também, né, Senhor? Agora eu já passei, né? Não tem mais nada para eu experimentar, né? Aí o Senhor, não se aguenta mais. Me leva, quando penso que tem chegado o fim, tu me levas mais alto e longe, Senhor. É assim a nossa vida. E aí, nós somos chamados, diz Paulo, nós somos espetáculos para o mundo. Nós somos espetáculos. Ninguém perde a cabeça aqui. Ninguém fica doido, não fica louco, explode. Não, porque entende. Deus está no controle. Eu vou até onde eu posso aguentar. Ele controla isso tudo. Ele sabe dos meus limites. É lógico que tem uma diferença. Tem pessoa que aguenta mais, tem outra pessoa que aguenta menos. Mas em tudo existe uma coisa chamada controle de Deus. Deus está no controle. Para nós já falamos esses dias aqui atrás, para nós, para a nossa percepção, as coisas podem ter totalmente se perdido, o controle das coisas se escapou totalmente das nossas mãos, mas para Deus não. Essas mesmas coisas estão totalmente sob o controle de Deus, ao ponto do apóstolo São Paulo dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí você pergunta, mas até isso, Senhor? Até isso. Isso que você na sua cabeça pode ter surgido agora, mas até isso está sob o teu controle, Senhor? Está sob o controle de Deus. Tudo sob o controle de Deus. E nós, como diz Paulo, somos esse espetáculo. Como é que nós reagimos diante das provas? Estamos sendo aprovados ou estamos sendo reprovados? Tem gente que não aguenta realmente É interessante, né? Você vê um Jesus curando uma febre, que hoje seria curado por um antitérmico, né? Um anti-inflamatório, talvez, na sogra de Pedro. Esse mesmo Jesus ressuscita Lázaro. Olha, Deus é o Deus de baixo, é o Deus dos altos. Ele é o Deus do macro, e é o Deus do micro. É esse Deus a quem nós servimos. E isso tudo foi dito nesta noite para que você descanse no Senhor. Faça a sua parte. Lógico, tem a parte humana assim a ser feita. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Faça a parte humana e o restante descanse no Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, cantar.